Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael e hoje vou estar fazendo uma videoaula aqui para vocês sobre o MATLAB. Bom, o MATLAB é esse nosso software aqui, muito interessante, muito importante para engenharia. Eu estou usando a versão 2016 porque é uma versão que já está rodando lisa, não tem nenhum bug, ela é mais leve que as versões de 2019, 2020 e por isso vou utilizar ela nas aulas. Beleza. O que é o MATLAB? O MATLAB ele é um software de programação, processamento de dados, né, de análise numérica, que ele utiliza principalmente matrizes. Ou seja, todo elemento que a gente coloca nele é uma matriz. E essa matriz não precisa ser dimensionada, né? Então, ou seja, o MATLAB ele já entende para a gente todos os dados que a gente coloca como matriz. Ele é programado em linguagem C e alguns recursos também em Java. Bom, muito bem, então vamos começar. Bom, então todo esse material que eu vou utilizar aqui como base, eu vou deixar disponível no LinkedIn. O link vai estar na descrição de todos os vídeos, se vocês podem baixar e acompanhar por lá. Aqui é um pouco do nosso conteúdo planejado e também está disponível nesse material. Bom, como funciona o nosso software? Ele possui alguns ambientes. Então, vamos lá para o nosso software. Aqui é onde fica a nossa pasta local que a gente está trabalhando. Então, todos os arquivos que a gente estiver mexendo, salvando, importando, vai estar representado aqui. Aqui no Workspace é onde fica salva nossas variáveis. Então, deixa eu já... Então, clear all CLC. Pronto, esses dois comandos eu vou explicar mais tarde, mas o clear all, ele limpa tudo, todas as variáveis, e o CLC, ele limpa a nossa tela. Tranquilo, então todas as variáveis vão estar aqui. Aqui é nosso command window. O que o command window é? Bom, ele funciona basicamente como uma calculadora. A gente pode fazer qualquer operação aqui, que ele vai é, fazer o cálculo e salvar a variável para a gente. Se a gente quiser fazer um novo script, uma nova função de rotina, por exemplo, a gente clica aqui em novo script. Certo? Tudo isso será explicado mais para frente. Então, esse é o nosso ambiente de programação, onde a gente vai fazer nossa programação. Aqui é o command window, onde a gente pode dar comandos diretos para o MATLAB, os arquivos de pasta que a gente está trabalhando e as variáveis. Beleza, vamos fechar o editor por enquanto. Então, qual é a grande vantagem do MATLAB? Diferente das linguagens de programação, a nossa programação não precisa ter um cabeçalho é, importando ou incluindo muitas bibliotecas, porque o MATLAB ele é muito fácil, ele é muito simples de programar. Então, você não precisa, toda vez que começar um novo programa, fazer, como por exemplo, na linguagem C, incluir a biblioteca stdio, não precisa criar uma int main, por exemplo. Então, a gente não precisa disso. Todas as variáveis, elas já são criadas e alocadas de maneira correta. Então, por exemplo, se a gente quiser criar uma variável numérica, a gente só escreve a igual o valor. Se essa variável for do tipo caractere ou string, a gente precisa colocar ela entre aspas. Vamos lá para o nosso software, então. Então, vamos limpar a tela aqui. E vamos fazer um exemplo bem simples. Então, por exemplo, se a gente quer fazer uma conta 5 mais 2, pode ver que o comandinho dá a resposta direta para a gente, como uma calculadora. E toda a resposta fica salvo dentro de uma variável que é sempre sobrescrita. Essa variável é a variável ans, de answer. Então, pode ver que a nossa operação 5 mais 2 resultou em 7 e foi salva nessa variável. Se a gente fizer uma nova operação, 5 mais 3, por exemplo, dá 8, vai ser sobrescrita naquela variável ans. Então, se eu quiser utilizar essa variável, essa resposta que eu já fiz antes. Então, se eu quiser somar mais um, ans mais 1. Muito bem, resposta é 9. E foi sobrescrita na nossa variável, certo? Ok. Muito bem, então. Se a gente quiser agora salvar qualquer operação dentro de uma outra variável, a gente precisa primeiro colocar a variável que vai ser salva igual e a nossa operação. Então, o que isso quer dizer? A gente vai criar uma variável que ela vai ser igual a um valor, certo? Se a gente não quiser que fique mostrando aqui, às vezes a gente precisa fazer uma conta muito rápida e a gente já sabe os resultados dela, a gente só quer salvar a variável, a gente pode fazer
e colocar o ponto e vírgula. O que o ponto e vírgula quer dizer no MATLAB? Ele não vai mostrar o resultado na tela. Então, a gente colocou b igual a 5 mais 3, a variável foi criada, foi salvo o valor de 8, mas não mostrou aqui. Por quê? Essa é a função do ponto e vírgula no MATLAB. Então, toda vez que a gente colocar o ponto e vírgula, o resultado não vai ser impresso aqui no Command Window, beleza? Se a gente quiser criar uma variável do tipo caractere, a gente só coloca entre aspas. Por exemplo, um texto. Certo? Então, a variável c agora é texto e a gente definiu ela entre aspas simples, beleza? E as variáveis são bem simples assim mesmo, não tem muito segredo. Então, a gente pode fazer algumas operações, como, por exemplo, a gente pode sobrescrever a variável a 3 vezes 5. A gente pode sobrescrever a variável b de 6 vezes 5 com ponto e vírgula para não mostrar, certo? Então, aqui são mais exemplos de como funciona mesmo na prática o Command Window e as variáveis. Se a gente quiser limpar uma variável, a gente só faz clear e a variável, clear a. A variável a foi limpada no nosso workspace, certo? Tranquilo, então, vamos prosseguir. Certo? Limpando toda a tela, então, vamos criar uma rotina. Vamos criar um script, clicando aqui em New Script, e vai abrir o editor. O editor a gente coloca toda a nossa rotina, para depois, quando a gente rodar o programa, ele vai executar linha por linha, vai salvando as variáveis e vai imprimindo o resultado no Command Window, beleza? Clicando aqui, vai abrir a nossa aba Editor. E aqui a gente pode colocar nossos comandos. Então, por exemplo, quero criar 3 variáveis. Uma variável a de valor 10, mas eu não quero que mostre ela assim que ela seja criada. A variável b igual a 5. Essa eu vou deixar só para vocês verem a diferença. E a variável c igual a 1, certo? Então, eu vou criar uma variável soma, que vai ser igual a mais b. Se eu colocar, por exemplo, se eu colocar letras minúsculas, são outras variáveis, então precisaria criar elas minúscula. Então, A maiúscula é diferente de A minúscula, certo? Então, fazer A vezes B e uma variável diferença vai ser igual a A menos C, certo? Todas essas eu vou deixar sem ponto e vírgula para que seja mostrado. E não preciso me atentar a espaçamento aqui no editor dessa forma. Então, ele é bem simples de programar. Então, vamos rodar. Sempre que a gente for rodar um programa, a gente precisa salvar ele em algum lugar. Então, vamos salvar numa pasta de escolha, que vocês podem escolher aí no computador de vocês. Eu vou salvar como aula 1, certo? Então, se a gente salvar, a gente pode adicionar a pasta ou mudar o diretório. Eu vou mudar por aqui já, agora, tá vendo? Aqui minha local de pasta já foi a pasta que eu escolhi. Então, vamos rodar novamente, certo? Então, quando a gente rodou, pode ver que ele seguiu a ordem aqui. Primeiro, vamos comparando. O que o MATLAB fez primeiramente? Ele criou uma variável a igual a 10, certo? A igual a 10. Só que como tinha o ponto e vírgula, ele não mostrou para a gente no Command Window. Já a variável b, eu não coloquei ponto e vírgula, e ele mostrou para a gente que ela foi criada. Então, b igual a 5, e ele criou a variável b igual a 5. C igual a 1 também ele não mostrou, mas criou a variável. E fez as operações. Então, soma é igual a mais b. Pegou o valor de A, somou com B e imprimiu na tela, certo? Sem ponto e vírgula. Multiplicação também. E a diferença também. Como eu rodei 2 vezes, aqui ele fez tudo de novo. Então, agora a gente já tem nossas variáveis criadas pelo editor, certo? Se a gente quiser, por exemplo, vir aqui e limpar o nosso Command Window, a gente limpa ele, está vazio, tem tudo salvo aqui no editor e as variáveis também estão salvas, certo? Então, o editor, ele funciona dessa maneira. A gente pode fazer toda a rotina primeiro, rodar ela, vai ser salvo as variáveis, vão ser impresso o resultado aqui no Command Window e a gente não vai perder. Se por acaso a gente fechar, é só a gente abrir o arquivo aula 1, que todo o nosso roteiro vai estar salvo lá.
Beleza? Essa primeira aula era mais uma aula introdutória. Próximas aulas vão ter um conteúdo um pouco mais avançado e conforme passar o tempo eu vou explicando para vocês, certo? Obrigadão e até mais.